E já de volta, obrigado pelo carinho e pela sintonia. Hoje o Vídeo de Saúde, com muito carinho, com muita alegria, está recebendo o Dr. Stefano, porque o assunto é muito pertinente. Perdas auditivas, zumbido, tratamento, tudo isso a gente está abordando hoje. A gente quer que você também participe, interaja, faça a sua pergunta. Aliás, eu quero mandar um abraço ao Dr. Alfio, né? Dr. Alfio, né? Dr. Alfio, que é médico cirurgião do cabeça e pescoço, né? Exato. Já esteve aqui também no Vídeo de Saúde. Um grande abraço, Dr. Alfio, é o pai daqui do nosso Stefano. Parabéns, doutor, pelo filhão aí, olha, com orgulho. Um grande abraço. Saudades, senhor, o senhor tem que voltar aqui, doutor Alfio. Deus abençoe, viu? Doutor, vamos trabalhar aqui. O senhor veio para trabalhar, doutor? Opa, a Anita Alves, de Ribeirão Bonito, São Paulo. Obrigado, dona Anita. Deus abençoe a senhora. Tenho perda auditiva do lado esquerdo, mas o meu ouvido direito sempre teve problemas desde quando era criança. Infecção e rompimento do tímpano. Por que isso aconteceu? Aproveitando a pergunta da nossa amiga Anita, doutor, eu posso ter problema num ouvido e não no outro, ou é simultâneo? Tenho num e tenho no outro, doutor? Pois é, a Anitta fez uma pergunta muito boa, né? Obrigado, Anitta. A gente tem são duas orelhas, elas funcionam diferentemente entre si, então um problema de uma não necessariamente afeta a outra. Porém, somos a mesma pessoa, então, porventura, uma coisa que tem algum problema de um lado vai poder afetar o outro também. Por exemplo, perdas auditivas genéticas, ou mesmo alguma deficiência de respiração, a via respiratória da pessoa pode causar um problema para o ouvido, e então os dois se manifestam de uma forma semelhante. A Anitta tem um problema que, pelo que ela falou, é auditivo de um lado, mas o outro lado tem uma questão mais infecciosa, né? Ela provavelmente na infância ela tinha uma tuba auditiva, que é aquele canalzinho entre o ouvido e o nariz, que não era tão bom por algum motivo. Pode ser às vezes por muitos resfriados, por ter uma rinite descontrolada, ou ser uma predisposição da pessoa mesmo. Isso faz ter mais infecções de ouvido, né? Mais otites médias, que a gente fala. E aí, uma das sequelas que podem acontecer com isso é a perfuração de tímpano, que é uma sequela de uma infecção que, porventura, ela teve. Entendi. Isso tem correção cirúrgica, a gente fecha a perfuração, tá? Mas realmente, vira e mexe, eventualmente vai causar algum probleminha para ela, especialmente enquanto não estiver corrigido, né? E para solucionar o problema? Da perfuração, é uma cirurgia que o otorrinolaringologista pode fazer, que é a timpanoplastia. Muito bem, dona Anita, Deus abençoe, obrigado pela participação. Está vendo como a sua pergunta ajudou tanta gente que talvez tenha o mesmo problema seu e ficou satisfeito com a resposta do doutor Stefano. A Terezinha Cardoso de Godói, de Campinas, obrigado, dona Terezinha, um beijo para a senhora, Deus abençoe. Ela tem muito zumbido e coceira no ouvido, principalmente à noite. O que deve fazer? De repente, aproveitando, doutora, a pergunta, aquelas pessoas assim que de repente tem aquela coceirinha e começa o dedo e vai lá e não para, até gostoso porque aquela coceirinha, mas está prejudicando. Certamente. Com certeza, bom não é, tanto que essas pessoas se queixam de tanta coceira, né? Em geral, é um ciclo vicioso, tá? Primeiro falando da coceira, depois do zumbido. A pessoa que tem muita coceira no ouvido primeiro a gente tem que questionar se tem alguma alergia de pele, alguma coisa assim que pode afetar, causar coceira, mas ela muitas vezes vai ter mesmo um ciclo vicioso causado pela própria coçar. Ao coçar, nós removemos o cerume, em geral usa cotonete, né? Mas tem gente que coloca uma série de coisas no ouvido para coçar. E em remover a cera, é uma proteção natural do organismo, isso causa mais coceira por uma desidratação da pele, ela vai estar mais fragilizada mesmo e aumenta a sensação de coceira. E a pessoa vai lá e coça mais. E aí esse problema vai se perpetuando mesmo dessa forma. O ideal é tentar o melhor possível parar de coçar, mas se não for possível, até procurar um médico otorrinolaringologista. A gente pode passar antialérgicos, alguma gota tópica para pegar para aquela pessoa ter uma melhora dessa sensação de coceira e conseguir restabelecer ali um cerume que ajude a pessoa a não coçar tanto. Vamos às ruas, o povo tem vez, o povo tem voz aqui no Vídeo de Saúde. Meu nome é Cardoso e eu gostaria de saber como reconhecer um problema auditivo. E aí, doutor, para ajudar o nosso amigo Cardoso, como é que a pessoa começa a perceber que está perdendo a audição? É quando na TV, no rádio, tem que aumentar gradativamente o volume, doutor? Como é que é? Pois é, o Cardoso fez uma pergunta muito pertinente. É muito comum a própria pessoa não se dar conta de quão afetada está a audição dela. Então,
no caso de crianças, a gente questiona muito em relação à escola, como os professores, os colegas, como a criança se comporta. Mas os adultos, muitas vezes, inclusive os idosos, né, às vezes tem uma certa reticência em aceitar que tem uma perda. Mas a família em volta percebe, o volume da TV geralmente vai aumentar. Por vezes a pessoa vai ficando cada vez mais difícil de conversar no telefone e tudo. E é uma coisa que deve ser endereçada, porque a audição é um dos nossos meios de se comunicar com o mundo, né? E o que a gente vê muitas vezes, especialmente nos idosos que vão perdendo bem devagarzinho a audição e são reticentes em procurar alguma ajuda, algum tratamento, é que eles vão cada vez mais se afastando do convívio social com a família, com os amigos. E isso é um dos fatores que precipita até mesmo demência, a senilidade, porque a audição é um estímulo para a pessoa. E com a idade, com a idade, o processo de envelhecimento é retardado com estímulos que a gente pode ofertar àquela pessoa. A audição é um deles. O doutor Stefano, a gente vê, é uma febre, mas é uma febre, ou seja, a gente está cada vez mais tendo acesso à comunicação, à informação que acontece do outro lado do planeta, a gente sabe ao vivo o que está acontecendo, enfim, há essa velocidade da comunicação, graças a Deus. Sim. Mas a gente percebe que as pessoas muitas vezes estão se isolando cada vez mais. Por que eu digo isso? Os famosos fones de ouvido, né? Então, pessoa que vai trabalhar já coloca, vai correr, coloca, não quer se comunicar com ninguém, ou que está concentrado, está estudando, está cantando, enfim. Mas esse uso contínuo, doutor, do fone de ouvido, né? Isso pode lá na frente é um sinal de alerta para a audição, doutor? Olha, com certeza o fone de ouvido é uma coisa que veio para, né, ajuda muito a gente nessas situações, a música é muito mais presente na nossa vida, mas nós vemos cada vez mais adultos jovens mesmo e adolescentes com perda auditiva induzida por ruído, que é aquela perda auditiva causada pelo barulho excessivo, né? Sabemos que acima de 85 decibel, que é a medida de volume de som, pode haver risco para o aparelho auditivo. Isso depende da exposição, quanto tempo a pessoa fica ouvindo e exatamente aquele volume. Coisas que podem ser feitas hoje em dia, a tecnologia traz esses problemas, mas também traz a solução. As pessoas ouvem música, hoje em dia, em geral, no celular, ou algum aparelho portátil assim, e os celulares modernos, todos têm um limitador de volume que pode ser usado. Em geral, 2/3 do volume do celular é um volume seguro. Depende muito do próprio fone de ouvido que a pessoa usa. Se ela tem um fone de ouvido ruim, ele pode ser mais baixo, ou ele pode não isolar bem os sons externos, ela tem que colocar muito alto para ouvir aquele som. Então, sem dúvida, o fone de ouvido é um causador de perda auditiva, mas ele pode ser usado de uma forma segura que não cause danos. Eu estou usando um fone de ouvido aqui para escutar a nossa diretora, que sempre dá uns recadinhos assim, a Mariana, mas ela fala tão suave, tão baixinho assim, doutor, que não afeta nada. Ótimo. Agora, doutor, muita gente gosta também. Eu já vi e já ouvi. De repente, no carro, doutor, assim, o carro está fechado, e tem alguns lá no carro, mas escutando um barulho, aquele barulho. Como é que está o ouvido lá dentro, doutor? Assim, aquela situação toda, mas um barulho ensurdecedor dentro do próprio carro, o carro fechado, a pessoa escutando um tipo de música, etc. Mas aquilo lá também não está acabando com o ouvido, doutor? Com certeza. Inclusive, isso foi passado uma lei, agora é meio contra a lei, não é? Fazer um ruído que pode ser ouvido fora do carro. Ele certamente está prejudicando a própria audição, possivelmente das pessoas em volta também. Aquele som do silêncio que os jovens ouvem quando saem de algum programa noturno, das discotecas, enfim, aquilo, na verdade, é um zumbido, né, um ruído causado pelo barulho excessivo mesmo. Eu ia perguntar agora, muitos shows, muitos eventos, as pessoas ficam do lado da caixa de som, né, que fica lá aquele, sei lá, parece que gostam, são atraídos por essa situação, enfim. Sim. Mas é uma agressão muito grande, né, doutor? Com certeza. Pior a audição, sim, certamente. Agora, individual a predisposição de cada um, mas o risco que ele está se submetendo é claro. Certamente. Doutor, e a gente sabe também que muita gente assim, tem que usar o aparelhinho, tem um aparelhinho para... O que faz esse aparelhinho, doutor? Ele é um volume que faz captar a onda sonora externa para empurrar para dentro? Porque muita gente usa esse aparelhinho e muita gente tem que usar, mas não usa. Pois é. A gente sabe que pelo menos metade das pessoas que deveriam usar não estão usando, tá? A gente tem uma
porcentagem menor de 50% de uso de aparelho para aqueles que necessitam. O aparelho auditivo, a analogia mais fácil de fazer é que como um óculos, a pessoa não enxerga bem, coloca o óculos e passa a enxergar. Porém, o aparelho auditivo é um pouco mais complexo do que isso para deixar bom para a pessoa. No sentido que devem ser feitos ajustes para a pessoa se ficar confortável. Trouxe também um para ilustrar, um para a gente por demonstrar, favor, certamente. É legal ilustrar porque se tem um estigma em relação ao aparelho auditivo, que a pessoa não quer mostrar, não quer admitir às vezes a perda, ou socialmente mesmo, não quer ser vista com aquele aparelhinho. Mas hoje os aparelhos são muito sutis, muito pequenos. Esse, inclusive, é um modelo que é retroauricular, quer dizer, a gente coloca atrás da orelha, que é uma das coisas que as pessoas buscam, falam que não querem pra gente. Tem como mostrar, doutor? Vou colocar aqui na minha orelha pra gente ver. Lá. É basicamente um fiozinho muito fininho, a coisa que está... A parte aqui retroauricular fica muito escondida, né? O cabelo pode até esconder. Pois é, mas eu nem estou escondendo, nem estou fazendo esforço. E fica super difícil de ver. Vamos dar um close aí, ali, está usando, está lá. Né? Isso, conseguem ser visto na televisão, mas isso. Esse já é mais moderno, né, doutor? Olha, na verdade não é não. É o que a gente mais está... A gente vê as empresas vendendo muito desses modelos agora. Entendi. Eles são mais modernos, mas eles não são os mais caros. Na verdade... O invólucro do aparelho é uma coisa, porém o que pode vir de tecnologia embarcada aqui... Quer mostrar na mão, doutor? Isso vamos mostrar aqui o aparelhinho. Dá um o que vem aí, aqui dentro são... Essa parte maior aqui, a tecnologia está aqui, né, doutor? Exatamente. Aqui o receptor e ele envia o som para o nosso ouvido, né? Hoje em dia, os aparelhos mais modernos têm até Bluetooth. A pessoa... muitas vezes a pessoa com deficiência auditiva, em algumas situações, ouve muito melhor que nós, que não temos ajuda nenhuma, né? Por exemplo, num ambiente muito barulhento, a pessoa pode falar no celular ouvindo plenamente, porque ela tem Bluetooth com o celular que está no próprio bolso, está conversando, enquanto que nós temos uma dificuldade maior. Ou, por exemplo, televisão, o som da televisão pode ir direto para o aparelho auditivo da pessoa. Isso são as coisas que a tecnologia fornece para a gente que ajuda mais. Os mais baratos não vão ter essas tecnologias de conectividade, mas eles já são aparelhos digitais que amplificam o som de uma forma que facilita o entendimento e a compreensão, né, para as pessoas. Maravilha. Então, mesmo os mais baratos são muito bons. É a tecnologia a serviço e da qualidade de vida, né? A Maria Luísa Fagundes Marim, de Itatiba, São Paulo. Obrigado, Ana Maria Luísa, pela participação. Uma conhecida dela diz assim, sente muito barulho no ouvido. Como se estivesse pulsando o ouvido. Então, aquela pulsação, barulho. É esse famoso zumbido, doutor? Pois é. O zumbido, a gente chama de zumbido qualquer som que a pessoa ouça que não esteja no ambiente mesmo. Então, certamente, esse é um zumbido. Porém, parece um zumbido pulsátil. É uma coisa que merece ser avaliada por um otorrinolaringologista. Pode bem não ser nada sério, mas às vezes há alguma doença no ouvido que causa um zumbido pulsátil. Doutora, Maria de Brito Segala, de São Paulo, capital. Obrigado, Ana Maria. Qual o problema quando a pessoa ouve, mas ela não consegue compreender o que se fala? Pois é. Maria, essa é uma pergunta muito boa. Em geral, a perda auditiva do idoso tem essa característica muito frequente. A gente conversa com aquela senhorinha, o senhor, ele fala que ouve, porém ele não entende bem o que é dito, ele pede para repetir. Essa é a característica principal da presbiacusia, tá? Mas não só dela. Quer dizer que a pessoa tem, sim, uma perda auditiva, muito provavelmente. E, por vezes, o aparelho auditivo pode ajudá-la na discriminação do som. E quando chega a surdez de vez, doutor? Pois é. A surdez tem vários graus. A pessoa pode realmente perder totalmente a audição de um lado ou dos dois. Pode ser por, às vezes, uma infecção de ouvido, até uma meningite pode causar perda auditiva. A gente, antigamente, não se tinha o que fazer. A pessoa realmente perdia e não conseguia mais ouvir. Hoje, a gente tem o implante coclear. É uma tecnologia, é um tipo de aparelho auditivo que é implantado cirurgicamente. A gente coloca um eletrodo dentro do órgão da audição da pessoa e esse eletrodo passa a fazer aquilo que esse órgão não consegue mais. Ele é um órgão que praticamente está morto, funcionalmente está morto, né? Esse eletrodo envia sinais para o cérebro e a pessoa passa a ouvir novamente. Não é a mesma audição que ela tinha, porém é uma audição funcional que ela vai conseguir, depois de um período de reabilitação, de aprender a usar aquilo melhor, vai ter a sua comunicação social preservada. Doutor Stefano, e qual é a relação entre a surdez e o mutismo? Ou seja, muita gente assim que vai perdendo a audição começa a falar menos, né?
ou muita gente que é surda também é muda, né? Porque não tem o som para saber e fica cada vez mais, né? A gente percebe essa relação, doutor? Claro, nós falamos ouvindo. Para aprender a falar, temos que ouvir. Então, a criança que não ouve, se nada for feito para que ela passe a ouvir, vai provavelmente se tornar uma criança que também é muda, que não tem a linguagem oral. Tá? Essa tecnologia que eu falei, do implante coclear, serviu principalmente para ajudar essas crianças que não tinham o desenvolvimento da fala e hoje elas vão ter. Então, talvez seja aí o resultado mais famoso que isso pode dar para a gente. Mas isso ajuda muito, né, na comunicação dessas crianças. Elas vão desenvolver a fala e vão ser pessoas normais. Quando o adulto vai perdendo a audição progressivamente, pode chegar num nível que ele não consegue mais ouvir tão bem a própria voz. Entendi. Ele vai tendo um processo que a gente chama de degeneração da fala. A voz vai ficando um pouco diferente, algumas letras, algumas consoantes ou sílabas vão ficando com uma fala, uma dicção alterada. E né? tem que ter muita caridade, né, doutor? Muita paciência, né, com a vovô, com a vovó, porque faz um pouco parte do natural da vida, mas ao mesmo tempo, ou seja, tem que compreender o filho, o neto, enfim, tem que compreender que a pessoa está perdendo a audição, procurar ajuda, é claro, mas assim, ter muito amor, muita caridade. Né, com doutor? certeza. Amor é muito importante, o carinho com essas pessoas é muito importante, porque elas realmente sofrem com isso, elas têm dificuldade. E acho que é um recado muito legal para passar para as famílias aí que estão nos assistindo. Não fale mais alto ou não grite com o seu familiar, com a vovó, né? Quem não ouve bem em casa. Olhe na cara, olhe no rosto dela, fale pausadamente, ela vai entender. A gente, porventura, quer falar muito alto para ela ouvir, mas na verdade a gente atrapalha essas pessoas com perda auditiva. Às vezes tem um limiar de tolerância menor. Então, ela não ouve, de repente, você fala um pouco mais alto, ela já ouve. Se você falar um pouco mais alto ainda, ela já é desconfortável para ela. E a natureza é tão sábia, Deus é tão maravilhoso, doutor, assim, que muitas pessoas desenvolvem justamente essa leitura labial, né? Justamente assim, pela postura, pela forma de se expressar, né, doutor? Exato. É muito comum, a gente vê em pacientes com deficiência auditiva, a leitura labial, eles usam isso a favor deles para realmente conversar. Tem pacientes que são tão bons nisso que eles até não ouvem muito pouco e você tem uma conversa normal com eles. Mas se comunicam muito bem, né? Se comunicam muito bem. Doutora Luzia Paulo Lúcio, de São Bernardo do Campo. Obrigado, Luzia, Deus te abençoe. Ela pergunta, está com chiado, zumbido no ouvido há 6 meses. Quer saber o que pode ser? Esse famoso chiadinho, né? Chiado é o mesmo zumbido, doutor? Chiado a gente chama de zumbido esses sons que não são sons reais, né? Um zumbido em chiado, talvez a gente poderia dizer. Ela devia fazer uma avaliação audiológica e fazer, porventura, um check-up para ver se está tudo bem com a saúde dela. Às vezes é só uma manifestação de uma perda auditiva, mas ela pode ter alguma coisinha a mais aí. A Terezinha das Chagas Dornelles de Almeida, de Coronel Pacheco, Minas Gerais. Obrigado, dona Terezinha, Deus abençoe a senhora. Está sentindo muita coceira no ouvido. Já usou antibiótico e pinga 2 vezes e não melhorou. Quer saber o que pode fazer? Pergunta a nossa amiga Terezinha, doutor. Pois é, dona Terezinha, a senhora merece passar com um otorrino para ver direito o que está acontecendo. Por vezes não é nada, é só uma coceira mesmo por não ter, às vezes, o cerume que protege o ouvido, mas ela pode muito bem, às vezes, ter uma micose no ouvido, que é uma doença que não é grave, mas causa muita coceira, um desconforto muito grande e merece ser tratado. Quero mandar um abraço aqui ao doutor Fernando Medina, acompanhando também o programa. O doutor Fernando esteve aqui também, médico oncologista, né? Que maravilha, que Deus abençoe o senhor. E a Priscila Bigaton, oi Priscila, um beijo para você também, saudade de você. Ela pergunta se o neurinomo, é isso? Neurinoma. Do acústico causa surdez? Pergunta complicada, Priscila. Neurinomo do acústico, o que ela pergunta? Acústico a gente sabe o que é, doutor, assim. O que ela perguntou aqui? Pois é, a Priscila fez uma pergunta muito pertinente. O neurinoma do acústico, na verdade, acústico nesse termo quer dizer nervo acústico, é o nervo que sai do órgão da audição, da cóclea e leva os impulsos para o cérebro. O complexo ali do nervo acústico pode ter esse tumor, que é o neurinoma. Na verdade, ele geralmente é do nervo vizinho a ele, mas ele causa uma compressão local, causa um processo inflamatório ali e pode muito bem degenerar a audição dessa pessoa. Eu vou fazer a pergunta da Bárbara Sanches, de Campinas. Obrigado, Bárbara.
qual é o grau da perda auditiva que é indicado o uso do aparelho, né? Então, mas o doutor Stefano vai responder só no próximo bloco, então não sai daí. Esta e outras perguntas e outras respostas a gente vai ouvir no próximo bloco. E você sabe que nós estamos assim num período muito oportuno para incentivar a nossa oração, né? E você já sabe que nós mandamos todos os meses a revista Brasil Cristão. A revista Brasil Cristão aqui, ó, junto com a novena, enfim. E aqui tem a Via Sacra, né? Foi por amor. A Via Sacra é muito bonitinha e é um devocionário para a gente incentivar aí a nossa oração nessa quaresma. E a gente vai mostrar para vocês uma Via Sacra, o Padre Aírio vai falar conosco, a sexta estação, se eu não me engano, é a sexta estação. Depois a gente volta do intervalo com mais respostas aqui, doutor Stefano. Vamos lá. Sexta estação, Verônica limpa o rosto de Jesus. Ao ver Jesus cansado, Verônica enxugou-lhe o rosto, deixando a tua santa imagem impressa em um pano. Pedimos, Senhor, que imprima a tua imagem em nossos corações, a fim de nos encher do teu imenso amor. Eu te adoro, ó Jesus, que dignastes deixar impressa com sangue a tua santa imagem no pano. Imprime em minha alma a tua imagem dolorosa, para aquecer meu coração com teu infinito e eterno amor. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela vossa santa cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. A nossa estação, a sexta estação, quando nós temos essa dinâmica de alguém que vai ao encontro de Jesus para limpar o seu rosto. É sempre importante lembrar que em meio ao suor, lágrima de Jesus podia estar ali, simbolizando também o seu sofrimento de uma maneira intensa, por causa dos nossos pecados, para viver plenamente tudo isso na cruz. Que nós, nesta estação, também possamos enxugar o rosto dos nossos irmãos e irmãs que tanto sofrem.